Como enfrentar as ofensas que nós recebemos nessa vida? Não só ofensas, mas todo tipo de contrariedade, que às vezes vem a nós, não só das pessoas, mas da própria vida, das próprias circunstâncias da vida. A gente tem duas maneiras de enfrentar essas coisas. Ou partir para o mau humor, né, para a revolta, para a tristeza, ou a gente fazer aquilo que o povo diz, dar a volta por cima. Né? Uma história muito interessante que eu conto nesse livro aqui, é um livro para criança, né? Histórias que o vovô conta, um livro que eu conto histórias que eu sempre contei para os meus filhos há 30, 40 anos atrás, e hoje eu conto para os meus netos. Até aqui, na contracapa do livro, foi colocada uma fotografia minha com eles aqui, histórias que o vovô conta. São histórias para criança, mas são histórias edificantes, que o próprio adulto pode tirar muita lição interessante. Como essa aqui que eu vou contar. Vou contar apenas uma hoje. Né? Como você enfrentar as ofensas. Né? Eu procuro sempre relacionar, como é um livro assim, voltado também para criança, relacionar com animais, relacionar com, né, bichinhos, etc. Aqui eu conto a história de um fazendeiro, né, que tinha lá na sua fazenda vários cavalos tal, e precisava muito deles. Né? Mas lá tinha um cavalo que já estava um tanto velho, já não conseguia produzir bem, né? E esse cavalo um dia, exatamente por causa da sua fraqueza, caiu num poço, uma cisterna abandonada ali, aberta, caiu e ficou lá no fundo. Né? E o fazendeiro foi chamado pelos empregados, o cavalo estava lá no fundo, o que a gente vai fazer com esse cavalo? E estava difícil de tirar o cavalo lá do buraco, porque é uma cisterna, né? 8, 10 metros de profundidade, estreita. E o fazendeiro disse assim, já sei, vamos enterrar esse cavalo aí, vivo, né? Ele já está quase que imprestável mesmo, já caiu no buraco, é só tampar o buraco, a gente fica livre dele. E começaram a jogar terra no cavalo. Só que o cavalo, quando percebeu que a terra batia no lombo dele, ele chacoalhava o lombo, a terra caía, ele pisava a terra com os pés. E aí o que foi acontecendo? Quanto mais terra jogava, mais ele subia. Porque ele foi pisando a terra e foi subindo, né? Quando chegaram bem em cima, ele saiu trotando e foi embora para o campo, né? E deixou o povo ali com a cisterna tampada. Não é uma grande lição para a gente? A vida é assim, às vezes as pessoas jogam terra na gente, jogam pedra na gente, não nos entendem, nos ofendem. Né? O que é melhor? Sacode e pisa com os pés. Ou seja, não leva em consideração. Porque se você ficar reagindo, se você ficar retrucando, partir para um revanchismo, é pior. Você vai criar uma briga danada. Então, né, vive aquele ditado que é célebre, né? Os cães ladram e a carruagem passa. Né? Os cães ladram. Você passa de carro, o cão ladra, daqui a pouco ele cansa, né? Você vê o que o cachorro faz? Ele late. Quando ele alcança o carro, ele não sabe mais o que ele faz. Aí ele para, você vai embora. Assim são as pessoas que querem nos ofender, uma hora cansa. Entende? Tem um provérbio que diz assim, se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. Não chupa o limão azedo, não. Põe um pouquinho d'água nele, açúcar, e faz a limonada é gostosa. O limão não é gostoso, a limonada é gostosa. Entende? Enfim, olhar a vida com alegria, com expectativa. Não deixar que os acontecimentos negativos da vida, sejam quais forem, tire de nós o bom humor, a alegria, a paz. E aí você precisa juntar isso com a graça de Deus. Porque não é fácil você, humanamente, você enfrentar essas coisas sem se aborrecer, sem reclamar, sem lamuriar. Não é fácil, não é fácil. Mas, quando a gente tem o suporte, o auxílio da graça de Deus, como São Paulo que diz para nós assim, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho um amigo nas visitas da Terra Santa, nas peregrinações da Terra Santa, o Frei Pascoal, 80 e tantos anos, um homem extraordinário, ele dizia assim, tudo que nos acontece nos favorece se a gente não se aborrece e ainda agradece. Olha que bonito, olha que lema de vida extraordinário, né? Tudo que nos acontece nos favorece se a gente não se aborrece e ainda agradece.